O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos reunimos para celebrarmos a Eucaristia. Nós nos reunimos na alegria e na fé, unidos a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham também através da TV Nazaré, da Rádio Web, para que juntos rezemos, para que juntos ofereçamos o sacrifício agradável ao Senhor, nosso Deus, que é o sacrifício do próprio Cristo. O Evangelho que hoje nós proclamamos, que nós ouvimos, é o último trecho do longo diálogo entre Jesus e Nicodemos. E neste trecho podemos dizer que Jesus apresenta a razão da encarnação e da redenção. Qual o motivo da sua encarnação? Qual o motivo do seu sofrimento na cruz? Há só uma explicação: o amor de Deus. Esta é a causa, podemos dizer, preexistente da encarnação do Verbo eterno, do Filho de Deus. Jesus morre na cruz pela salvação da humanidade. Este é o grande gesto de amor de Deus pela humanidade, por todos nós, por cada um de nós. Deus revela este seu amor entregando o seu Filho unigênito, o seu único Filho. Portanto, nós podemos dizer que neste mundo em que nós vivemos, não é a terra do exílio, não é a terra do desterro, mas é o lugar onde Deus se manifesta, onde Deus manifesta o seu amor para conosco. O próprio Filho de Deus, Jesus, estabeleceu a sua tenda, a sua morada entre nós e permanece conosco sempre, todos os dias. É pela fé no Filho de Deus que nós obtemos a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho por nós. São palavras do próprio Jesus. Existe uma explicação para o amor? Uma mãe que dá a vida pelo seu filho. Outro dia nós ouvimos que uma senhora, uma avó, foi morta porque se colocou na frente do seu neto que estava sendo ameaçado, era ameaçado por tiros, por balas perdidas, e esta senhora se colocou na frente e recebeu
os tiros, infelizmente, e veio a falecer. Existe uma explicação para isto? Existe uma explicação lógica? Não existe. Se nós perguntássemos para cada uma de vocês, mães, o que é que faz uma mãe dar vida pelo seu filho? O que vocês responderiam? Certamente o amor. Simplesmente o amor. E o amor não tem uma explicação. Pois bem, o amor de Deus para conosco é assim também. É um amor gratuito. É um amor que não se explica. E o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que Deus demonstrou o seu amor para conosco justamente porque nós, sendo pecadores e dignos de castigo, Ele, em vez de nos castigar, enviou o seu Filho para morrer por nós. Entregou seu Filho para morrer por nós. Jesus se entregou livremente para a nossa salvação, para a nossa redenção. Portanto, nós não podemos duvidar do amor de Deus. Nós podemos encontrar pessoas, irmãos e irmãs, que provados pelo sofrimento, pela dor, pelas perdas, pelas dificuldades, começam a se questionar: será que Deus me ama de verdade? Será que Deus ouve as minhas orações? Por que estou passando por toda esta situação? Alguns pensam até que são castigadas por Deus. Nestes momentos, caríssimos irmãos e irmãs, nós devemos nos colocar diante da cruz de Jesus, contemplar o Senhor na cruz. E contemplando Jesus, o Filho de Deus numa cruz, nós vamos entender que o amor de Deus para conosco é imenso. O seu próprio Filho foi colocado na cruz para nos salvar, para nos redimir, para nos dar a vida eterna. Portanto, Deus quer nos dar algo infinito. Não quer nos dar somente uma vida terrena, mas quer nos dar a vida eterna. Jesus se entregou por nós, para que nós tenhamos a vida eterna. Ele mesmo nos diz. Por isso nós devemos caminhar neste mundo com fé, com esperança, sentindo-nos amados, envolvidos por este amor de Deus, mas sempre olhando para a frente, olhando para o alto, buscando a nossa meta final, que é a vida eterna, a vida sem fim, a vida de plena felicidade. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Para isso nós fomos criados. E o que pode nos impedir de conseguir a vida eterna? O que pode nos impedir de alcançarmos a nossa meta? É justamente o pecado. O pecado que são as trevas. O pecado que pode ser o empecilho para alcançarmos a nossa vocação, para alcançarmos esse grande dom, esta grande graça que Deus, como Pai, nos quer dar. Por isso, devemos buscar em Jesus, buscar na fé, na pessoa de Jesus, a força para nós vencermos as trevas. Jesus morreu por nós, para trazer-nos a salvação. É um dom, é uma graça que nós devemos acolher livremente, porque Deus não nos obriga. Somos chamados para a luz, mas nós podemos livremente, porque assim Deus nos criou livres, podemos buscar as trevas, podemos viver nas trevas e não na luz. Jesus diz: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Ele é a luz, Jesus é a luz. Portanto, quem pratica o mal, quem pratica o pecado, não se aproxima dele. Isto é, aqueles que querem continuar, aqueles que fazem a opção pelas trevas. Mas se nós estamos dispostos, se nós queremos buscar a luz, eis então que nós somos acolhidos pelo próprio Jesus.
E a partir do momento em que nós começamos a nos aproximar dele, ele nos dá a graça da conversão, para que nós possamos realizar as obras de Deus, para que unidos ao próprio Jesus, nós possamos praticar o bem, a justiça. É em Jesus que nós vamos ter a força para colocar em prática a nossa fé. Nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos como os discípulos de Jesus iam anunciando esta verdade, que Jesus morreu por nós, que Jesus ressuscitou para nos dar a vida. E as autoridades não queriam que os discípulos falassem em nome de Jesus, por isso os colocam na prisão. Mas o poder de Deus é muito maior do que o poder dos homens, e por isso eles são libertos da prisão e vão imediatamente anunciar novamente a verdade que Jesus ressuscitou, a verdade que Jesus os mandou proclamar. Eles não têm dúvidas a respeito desta fé, desta graça que eles receberam. Por isso eles dizem: nós não obedecemos aos homens, mas nós obedecemos a Deus. Nós não podemos nos calar. Esta certeza que impulsiona, esta certeza da ressurreição do Senhor que os impulsiona a agir, a não ter medo, a não temer os homens. A preocupação dos discípulos é anunciar, é cumprir a missão que Jesus lhes confiara, anunciar a todas as pessoas, a todas as criaturas, anunciar, falar do seu nome. Também nós, caríssimos irmãos e irmãs, recebemos a graça da salvação. Nós acreditamos na ressurreição do Senhor. Se nós não acreditássemos, nós não estaríamos reunidos, nós não estaríamos celebrando. Nós estamos aqui porque nós fomos convocados e porque nós acreditamos que o Senhor Jesus ressuscitou, que deu a vida por nós. E esta fé deve nos impulsionar, cada um de nós hoje, para sermos no mundo testemunhas de Cristo, anunciar a todos: Jesus ressuscitou. Mas anunciar isso com entusiasmo, com alegria, como nos convida o Papa Francisco. Anunciar o Evangelho com alegria, com entusiasmo, para que os outros, vendo a nossa alegria, vendo o nosso entusiasmo, queiram conhecer a nossa fé, queiram também aderir, conhecer a pessoa de Jesus Cristo, para que Cristo seja a luz, seja a alegria para todos, para que nós possamos todos experimentar a paz, a salvação, a vida que Deus nos concede no seu Filho Jesus. Peçamos, então, a graça de podermos conhecer, amar, seguir Jesus e sermos suas testemunhas no mundo de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.